Jesus defendia a doutrina de Deus Pai. Ele ensinava a doutrina de Deus Pai. E por esta doutrina, ele queria ser conhecido. O texto que nós vamos estar lendo hoje é João capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 18. Quero já saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus e convidar, se você tiver a sua Bíblia aí, abrir comigo João capítulo 7, versículo 10 ao versículo 18. E o texto da palavra de Deus diz o seguinte: Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: Onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: Ele é bom. E outros diziam: Não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus, mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Até aí vai ficar a nossa leitura hoje. Muito bem. Nós observamos para este texto e vemos que Jesus, apesar de ter dito aos seus irmãos que o provocaram, nós estudamos este texto há 2 dias atrás. Os irmãos o provocaram e disseram: vai para Jerusalém, vai para a festa, se mostra lá, porque afinal de contas, se você quer ser um líder, se você quer ser conhecido, você tem que estar no meio de onde as pessoas estão. O centro das atenções não é aqui na Galileia, senão em Jerusalém. E Jesus lhe trouxe uma resposta, mas este texto que nós lemos, nós vemos que Jesus foi a Jerusalém no tempo da festa. E ali havia uma comoção acerca da sua pessoa, ou seja, algumas pessoas diziam: ele é bom. Outras pessoas diziam: não, ele engana o povo. Então, já Jesus era visto como um mestre, como um ensinador, como um certo líder, como alguém, talvez um profeta, um revolucionário, mas uma pessoa que já estava sendo conhecida e já estavam, então, falando sobre ele. Uns encontravam sabedoria e bondade, ou seja, algo genuíno, divino talvez na sua pessoa, e outros achavam que ele era um enganador e que estava ali, enfim, enganando o povo de Deus. Neste meio tempo, Jesus, em meio a esta comoção, em meio, por que não dizer, a uma incompreensão, ou seja, as pessoas não compreendiam ainda a vocação, o chamado, a missão a que Jesus veio. Mesmo que ele mesmo já tinha trazido palavra suficiente para estabelecer o que ele estava fazendo aqui na terra, as pessoas ainda não o compreendiam e a maioria delas não cria nele. Mas Jesus nos traz, a partir daí, 3 lições que nós, como servos de Deus, precisamos fazer, que precisamos seguir, que precisamos nos lembrar, aleluia, para que seja primazia na nossa vida. Nós que também, como servos de Deus, sofremos incompreensões, aleluia. Às vezes dentro de uma mesma família, uma mãe é incompreendida pelos seus filhos, é tida como radical, como uma mãe, enfim, é fanática, somos incompreendidos. Às vezes dentro da família, às vezes dentro, como nós falamos da vez passada, da própria igreja, não importa qual seja a situação, se somos obreiros simples, professores de escola dominical, ou pais e mães de família, ou se somos obreiros do ministério, um pastor, um diácono, alguém que seja, não é, que tenha esta vocação, uma irmã que seja líder no grupo de oração das irmãs, e, enfim, qualquer outra posição que Deus lhe tenha permitido dar, que tenha obrado, que tenha dado a sua vida na obra de Deus, podemos todos nós sofrer incompreensões. Amém? E em meio a incompreensões, Jesus me deixa
3 lições. A primeira delas está escrito no versículo 14, mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Essa é a primeira lição. Não importa o que aconteça, nós temos que seguir ensinando. A comoção estava no meio da festa, Jesus de fininho, no melhor do sentido, saiu dali do meio do povo, foi ao templo e ali ele ensinava. Nosso chamado, aleluia, é ensinar a palavra de Deus. E nós ensinamos a palavra de Deus na nossa casa, nós ensinamos a palavra de Deus cantando hinos, nós ensinamos as crianças, nossos filhos pequenos, nós ensinamos nossos filhos adolescentes, nós ensinamos nossos filhos adultos. Quando temos oportunidade, nós estamos ensinando a palavra de Deus. Na nossa escola dominical, se sou professor assistente, eu ensino a palavra de Deus. Na igreja, quando eu vou testemunhar, eu estou testemunhando da minha vida, naquilo que eu vivo a palavra de Deus, em verdade, em experiência, aleluia, em todas as coisas no reino de Deus, nós somos chamados a continuar ensinando a palavra, mas ninguém pode ensinar aquilo que não conhece. Portanto, precisamos primar. Graças a Deus que estamos aqui aprendendo, nos firmando na palavra, porque a lição primeira de Jesus é essa. Enquanto havia incompreensão, ele foi ao templo e ele ensinava. E nós somos chamados para seguir sempre ensinando. Segunda coisa, ele disse que a doutrina prova se a pessoa é de Deus. Ele diz no 16, Jesus respondeu, porque as pessoas questionaram, como é que ele fala tão bem, como é que ele sabe essas coisas se ele nunca estudou, se ele nunca foi para uma universidade, no melhor sentido estou colocando a colocação como se fossem nossos dias, né? O versículo 15, no 16 ele diz, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade dele, quem é? É Deus. Quem quer fazer a vontade de Deus, ou seja, Jesus disse, a minha doutrina, ou seja, a doutrina que eu ensino, as palavras, entre aspas, teologia que eu ensino, não é minha. Hoje nós temos uma variedade de teologias enorme. Às vezes nós, crentes, conhecemos esta realidade, às vezes desconhecemos, mas esta é uma realidade. Há uma variedade enorme de teologias. Teologias, sim. No entanto, Jesus disse, a doutrina que eu falo, ou seja, a teologia que eu defendo, não é minha. E se alguém quer fazer a vontade daquele que me enviou, ou seja, a doutrina é dele, então se quer fazer a vontade dele, ele diz, pela mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus. Portanto, a doutrina que nós ensinamos é que prova se nós somos de Deus. Quem pode glorificar ao nome de Jesus? Aleluia! Nós não precisamos de um curso teológico, nós não precisamos seguir a nível de mestrado ou doutorado das muitas letras para defender uma doutrina bíblica, uma doutrina de Deus, porque a revelação desta palavra é de Deus. E quem ama, quem teme, quem respeita, quem aprende desta palavra, aprende uma doutrina que não é sua, mas de Deus. O que acontece no meio teológico, no meio acadêmico, é natural do meio acadêmico, que são as colaborações, que são as opiniões, que são os acréscimos, que são os grandes pensamentos e enfim, todo este crescimento de conhecimento muitas vezes acrescenta, distorce, persuade, modifica a doutrina de Deus. Mas Jesus falou simplesmente, você quer conhecer se esta pessoa está fazendo a vontade de Deus? É só olhar para a doutrina dele. Se a doutrina dele for a de Deus, então você já reconheceu. É como ele respondeu ao povo. E não é assim que nós devemos reconhecer os bons obreiros. Pode ser que não seja um irmão muito simpático, aleluia. Pode ser que não seja um professor muito capacitado. Mas quando ele abre a boca, quando ela ora, quando ela testemunha, quando ela está ensinando, quando ele está pregando, nós reconhecemos a doutrina de Deus, aleluia. E ainda na pouca habilidade ou na não muita amabilidade da pessoa, nós sentimos a presença, a graça de Deus e podemos dar glória a Jesus, aleluia. E Jesus nos deu essa segunda chamada de atenção, que nós ensinemos a doutrina que é de Deus. E ele termina falando, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória.
Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Então, o que é a terceira lição? É que nós, que somos obreiros verdadeiros do Senhor, que somos humildes, que somos dependentes, buscamos dar a glória a quem pertence a glória. Aleluia. Se Ele nos permitiu conhecer um pouquinho mais a profundo, ter um pouco mais de capacidade na área da comunicação, enfim, qualquer que seja a permissão do Senhor, ou alguns que foram chamados para o ministério, outros que possam até estar na liderança de uma igreja grande, não importa a posição que Deus nos colocou, o obreiro verdadeiro, ele busca dar glória a quem merece toda a glória, e é o Pai. E o próprio Jesus nos deu esta lição. Então, que 3 lições nós vamos levar para o nosso dia de hoje? Não importa as incompreensões, não importa os momentos da nossa vida, aleluia, se somos servos do Senhor, vamos seguir ensinando. Segundo, o que nós ensinamos é a doutrina de Deus, e se alguém nos quer testar, que nos teste pela doutrina que nós ensinamos, aleluia, porque ela vai provar que nós somos de Deus. E também, nós não buscamos a glória do homem, mas damos glória e levamos a glória e rendemos a glória a quem a glória é devida para sempre, eternamente. Amém.